Vamos lá, se tem uma pergunta que enche muito o imaginário popular, né, o imaginário das pessoas, é até onde vai a coragem do ser humano, né? A gente cria vários arquétipos estereotipados de super-heróis, heróis, protagonistas que agem de forma totalmente extravagante, como 007 e tudo mais, mas ainda as pessoas têm um certo medo de saber até onde vai a covardia humana. Seria o contrário da coragem, seria a covardia. E isso talvez nem o pior dos vilões ali que as pessoas podem criar, talvez traga o que é a pior fase da covardia humana, não é verdade? Pessoal, eu estou falando isso aqui, esse vídeo vai ficar um pouco meio pesado. Geralmente nas segundas-feiras eu trago vídeos de capoeira, mas esse vídeo eu quis fazer o mais rápido possível, porque eu vi coisas ali que estavam me desagradando um pouco e eu resolvi estar trazendo isso aqui para vocês, né? Pessoal, o que eu venho falar hoje aqui é sobre aquele caso que aconteceu aqui no Brasil, onde o namorado ali deu mais de 60 socos na namorada dele dentro de um elevador. Isso é algo extremamente ruim. A gente tem essa comoção porque foi filmado, foi exposto, mas isso é algo totalmente comum, principalmente aqui no Brasil, esse tipo de violência assim, né? As pessoas às vezes elas ficam chocadas, mas talvez esse não é nem o pior ato da covardia humana ali, seja apenas mais um dos casos, né? Tô fazendo esse vídeo aqui para trazer uma luz para o pessoal, para estar explicando alguns pontos que eu acho extremamente interessantes ali. Esse vídeo não tem muito roteiro, ele é meio que uma aula gratuita mesmo, mais como um desabafo. Então, se você é homem, presta bastante atenção nesse vídeo, porque isso vai ser importante para você entender alguns aspectos ali, até mesmo dentro da segunda filosofia do Agogê, que é a filosofia comunitária. E se você é mulher, pega papel e caneta, que o seu professor vai estar dando uma aula para vocês aí, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Avner Hanan, sou o treinador e dono aqui do Centro de Treinamento Agogê de Defesa Pessoal, aqui de São João del Rei, Minas Gerais. Pessoal, trazendo esses estudos sobre violência, principalmente violência contra a mulher, a gente começa a olhar alguns parâmetros ali que às vezes parece que as pessoas elas não olham, elas não veem muito bem. Mas vamos lá, né? O caso foi basicamente o seguinte: a moça estava dentro do elevador, o namorado dela, que fisicamente é bem mais forte do que ela, ele encurralou ela num canto ali e começou a desferir vários socos na direção do rosto dela. Esse vídeo causou uma comoção bem forte, porque a cena dele espancando a namorada ali era uma cena bem forte. As fotos, as imagens depois do rosto dela todo arrebentado, todo desfigurado, também foi algo muito forte. E como sempre, dentro do parâmetro de defesa pessoal, dentro desse universo de artes marciais, surgiram vários professores ali ensinando técnicas e como que você pode fugir de uma situação dessa em que o seu namorado vai te encurralar dentro do elevador. Pessoal, isso é louvável, sinceramente, isso é até interessante. Isso é o business também, né? Tem que ser vendido isso para que esses professores eles consigam ali, que os alunos tenham um pouco de visão do trabalho deles. Mas a real, pessoal, é que independente da força que você tem, independente da técnica que você usa, esse tipo de situação, ele é uma situação onde não há uma defesa física. É meio ruim estar falando isso, né? Mas aquele caso ali, pessoal, a gente não está falando de um caso onde aconteceu algo. Aquilo ali foi o extremo ápice de algo que provavelmente já vinha acontecendo. Provavelmente eles não começaram aquela discussão dentro do elevador. Provavelmente aquela não foi a primeira vez que ele bateu nela, provavelmente. E para aquilo ter acontecido daquela forma foi porque várias outras coisas já aconteceram. E isso tem que ser falado porque a partir do momento que você coloca a arte marcial na frente disso, como eu vou te ensinar uma técnica para se caso acontecer dessa forma, você vai se defender dessa forma, você está tirando tudo que está por trás, tudo que vem antes, né? Como se uma mulher usando uma técnica conseguisse vencer um homem que é 1 milhão de vezes mais forte do que ela. E não é só a questão física, mas é a questão psicológica também, pessoal. Vamos supor que um homem é muito mais forte que uma mulher, mas uma mulher tem uma arma de fogo
para se proteger de um homem. Quem é mais forte nesse caso? No caso, o mais forte é a mulher, porque ela tem uma arma de fogo. Só que qual que é a probabilidade de uma mulher, principalmente uma mulher que já vem sofrendo relacionamento abusivo, porque isso é uma característica de um relacionamento extremamente abusivo, atirar no companheiro dela? Se a gente for olhar dentro dos parâmetros do que realmente acontece dentro dessa violência, uma mulher que é espancada, às vezes abusada, até da pior forma possível, eu não vou estar falando aqui no YouTube, mas muitos desses casos a mulher nem denuncia, porque essa é uma característica do relacionamento abusivo. É o abusador colocando na cabeça da vítima que, independente de tudo que acontecer, a culpa vai ser dela. Então, se um homem bate numa mulher, se o cara ali bate da companheira, ele só está batendo dela porque ela fez alguma coisa que fez com que ele tivesse essa reação. E é por isso que ela não vai denunciar. Agora, imagina numa situação de autodefesa, por mais que esse cara esteja espancando essa pessoa, por mais que esse cara esteja batendo dessa pessoa até matar, inconscientemente, o que essa mulher vai ter na cabeça dela é que se ela está fazendo algo, ela vai machucar ele, mesmo que ele já esteja machucando ela. Então a probabilidade disso acontecer, né, de uma mulher ter esse all-in ali de fazer algo extremamente brutal contra o companheiro do relacionamento abusivo dela, é extremamente difícil. Provavelmente isso não vai acontecer. Isso tem que ter uma maturidade psicológica muito grande, e geralmente pessoas que estão nessa situação, sofrendo esse tipo de violência, o psicológico dela já está totalmente quebrado. É por isso que a gente volta, que são as 5 fases da defesa pessoal, que é mentalidade, visão de defesa, fuga, negociação e somente o último, que é o combate. Mentalidade é você entender como que esse tipo de violência acontece. Visão de defesa é você ter a visão de quando isso está realmente acontecendo no seu ambiente. Fuga é você desvencilhar disso o mais rápido possível, você sair desse tipo de relacionamento. E negociação, quando a fuga ela falha, você demonstrar através de uma linguagem corporal, até de outros métodos, se é que vocês me entendem, que não é uma boa opção essa pessoa estar voltando atrás de você. E só o último que vem o combate ali, que, cara, sinceramente, no caso desse daí, pelo menos na minha visão, é quase que impossível. Eu não digo impossível, né, porque o instinto de sobrevivência ele é brutal, assim como o instinto de homicida ali, né? Mas dificilmente uma mulher vai conseguir se defender fisicamente numa situação como essa. Pessoal, eu sempre posto aqui no EgoG as etapas da violência doméstica, onde a gente tem aqui algumas etapas de como que a violência doméstica ela acontece, né? Vou estar trazendo alguns parâmetros aqui. Eu vou estar deixando esse quadro aqui do lado. Vou chegar para o lado aqui. Eu vou estar deixando esse quadro aqui do lado. Pausa esse vídeo, presta bastante atenção, principalmente se você for mulher. Ensine isso daqui para as pessoas mais novas, menininha ali, pré-adolescente, que está entrando na adolescência agora, que vai arrumar um namoradinho. O interessante é você ensinar isso para as pessoas desde criança, beleza? A mulher que vai aprender isso daqui desde criança, ela já vai crescer com isso na cabeça dela. Essa é a mentalidade que ela tem que ter. Isso vai ajudar na visão de defesa dela, na hora que ela arrumar um companheiro ou algo do gênero, ela conseguir identificar se esse relacionamento está indo para um ramo um pouco mais abusivo e até ela conseguir fugir ali, beleza? Pausa o vídeo. Preste bastante atenção. Se você é mulher, anota para você estudar mais tarde. Porque você tem que estudar também, né? Se você é homem, você tem filha, presta bastante atenção nisso daqui, para você também estar ensinando para sua filha. Agora vamos voltar para o vídeo. Já conseguimos identificar a mentalidade aqui, né? Chantagear, mentir, enganar, ignorar, ciúmes excessivos, até partes ali de destruir bens pessoais, machucar, agredir, golpear. Isso aí, pessoal, se não houver denúncia, vai acabar num crime de feminicídio. Muitos dos casos, como eu disse, psicologicamente essa pessoa já está quebrada, então ela vai precisar de ajuda. Se você, homem, está vendo esse tipo de coisa, a gente tem muito essa visão de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Já tem que chegar com o pé na porta mesmo, não tem isso não. Aquela coisa que eu sempre falo com vocês, pessoal. Se você permite que esse tipo de coisa aconteça no seu meio, isso vai interferindo todo o seu meio ali, beleza?
Então é interessante vocês prestarem atenção nesse tipo de coisa, vocês estarem denunciando e de certa forma até mesmo intervindo ali, né? Isso daí faz parte da filosofia comunitária. Se vocês são mulheres aí, vocês estão percebendo que existe um padrão desse dentro da sua cidade mesmo, o que vocês vão fazer? Uma ideia aí, vocês podem criar tipo um grupo de apoio dentro do WhatsApp, que na verdade não vai ser bem um grupo de apoio, né? Mas vocês vão ter um grupo ali, onde uma vai ajudando a outra, uma vai cuidando da outra. Percebeu que alguém tem uma medida protetiva, ou o cara está sendo muito violento, junta todo mundo, entendeu? Se puder fazerem denúncias, fazem. Não consegue fazer denúncia, às vezes a polícia não consegue dar conta. Tenha uma rede de apoio, entendeu? Principalmente com homens ali em volta, para mostrar às vezes para esse cara que não é uma boa opção ele estar ali em volta, né? Inclusive nesse caso desse ex-jogador de basquete, não sei, ele foi pra cadeia e agora ele tá reclamando que o pessoal tava espancando ele lá. Ou seja, ele era muito machão com a namorada dele, né? Quando chegou na cadeia ali, a macheza dele acabou em 2 palitos. Mas é isso, pessoal. Aprendam a se defender, criem essa mentalidade. Dentro dessa mentalidade, tenham uma visão de defesa melhor. E principalmente, pessoal, para de ficar acreditando nesse papinho que muitas pessoas têm. Não estou falando que são pessoas mal intencionadas, às vezes a pessoa ela é extremamente bem intencionada, mas que você usando às vezes uma determinada técnica, você vai conseguir vencer uma pessoa que é 1 milhão de vezes mais forte que você. É uma coisa que eu sempre falo, quem briga na mão é criança e quem briga sozinho é menino. Não significa que você vai sempre usar uma arma contra uma pessoa, mas talvez essa pessoa vá usar uma arma contra você, entendeu? Então essa é a mentalidade que você tem que ter. Evite o conflito ao máximo. Se existe uma possibilidade onde você precisa de uma técnica para saber se defender de um relacionamento abusivo, você já está errado, porque não era nem para você estar dentro desse relacionamento abusivo. E se você observa esse tipo de coisa ao seu redor e acontece algo de pior e você sabia disso e você não fez absolutamente nada para evitar, saiba que você tem uma parte dessa culpa, porque aí vem o grande X da questão. A pessoa ela não tem preparo porque as outras pessoas são extremamente covardes, ou será que nós temos pessoas extremamente covardes porque as pessoas não têm um preparo? Eu acredito mais na segunda opção. Que existem mais pessoas covardes porque existem mais pessoas sem preparo, né? A covardia ela sempre vai nascer no lugar onde tem um buraco ali, um espaço onde ela está propícia para crescer. Não criem esse espaço dentro da sua comunidade, dentro da sua família, até mesmo na sua rua. Ah, mas isso aí é papo de gangster. Que seja o gangster da sua rua, mas não permita esse tipo de coisa, não permita esse tipo de situação, porque como eu disse anteriormente, é uma situação pequena que vai estar interferindo na vida de uma pessoa, de um casal, e quando você menos assustar ali, vai estar impactando na sua rua inteira. Um cara desse, ele não bate só em mulher, ele bate em criança, ele bate em idoso, ele bate em deficiente, bate em cachorro, e até você mesmo, se você estiver bêbado na rua e ele tiver a oportunidade de crescer para cima de você como valentão, ele vai te bater também. Não permitam que esse tipo de pessoa cresça dentro do seu meio, não permitam que esse tipo de pessoa cresça dentro da sua comunidade, porque às vezes a primeira vítima vai ser a mulher dele e a segunda pode ser você. Espero que vocês tenham realmente entendido a mensagem desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa um comentário aqui falando assim, poxa, você tá falando merda aí e tudo mais. Vou estar respondendo o comentário de todo mundo. Mas no mais, deixem um like aí, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para ter informação de quando tiver mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo, até mais e tchau.